Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Agora eu te agradeço por estar aqui diante da tua palavra. Senhor, essa palavra não é minha, essa palavra é tua. Que o Senhor possa me ajudar a discorrê-la, Senhor, e que os irmãos do outro lado possam aceitar, Senhor, essa palavra. Meu Deus, aqui está a tua boca falando conosco. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta manhã. Muito obrigado pela noite que o Senhor me deu. Eu louvo o teu nome. Eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Agora estou aqui, Senhor, para ser usado por ti também, conforme o Senhor quer. Bendito é o teu nome, Senhor. Hoje nós vamos ler uma parte de uma palavra. Realmente é uma leitura, mas é uma leitura muito precisa para nós, que pode servir de todo equilíbrio para nós hoje, para saber o que o Senhor quer de nós e como nós devemos proceder com o Senhor e sendo a igreja. Aqui fala sobre gerar a igreja, Eva edificada. Quando Adão despertou de seu sono, imediatamente descobriu que Eva, que fora edificada da sua costela, estava ali. De semelhante modo, quando Cristo ressuscitou dos mortos, 1 Coríntios 15 e 20, a igreja foi gerada pela sua vida divina. Por sua morte, a vida divina dentro dele foi liberada e por sua ressurreição estava esta vida divina liberada, foi depositada dentro de nós que cremos nele. Assim a Bíblia diz que mediante a sua ressurreição fomos regenerados. 1 Pedro 1 e 3. Ele era o grão de trigo que caiu na terra e morreu, e produziu muitos grãos. João 12, 24. Somos os muitos grãos que foram regenerados com a sua vida de ressurreição. Como pessoas regeneradas que o têm como vida e vivem por meio dele, compomos a sua igreja, a verdadeira Eva em ressurreição. Quando Adão viu Eva, ele disse: dessa vez é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2, 23. Quando Cristo viu a igreja, ele deve ter dito: tenho visto bois, leões, tartarugas, peixes e aves, mas nenhum deles poderia fazer par comigo. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque é produzida pela minha morte e ressurreição. A igreja sai de mim. A igreja e eu podemos ser um. Muitos cristãos têm falado sobre a igreja. Alguns dizem que a igreja é um edifício material e falam de ir à igreja. Depois de vermos o significado do tipo de Adão e Eva em Gênesis 2, nunca mais nos referiremos à igreja como um edifício físico. Um edifício material não é uma igreja, é uma casa construída com madeira e tijolos. Outras pessoas, um pouco mais desenvolvidas, dizem que a igreja é um grupo de cristãos genuínos. Entretanto, um grupo de cristãos genuínos pode não constituir a igreja. Eles podem ainda ser o homem natural, assim como americanos, chineses, japoneses e mexicanos.
Tal ajuntamento de homem natural não é a igreja. Que é a igreja, então? A igreja é uma parte de Cristo. É nada menos que o próprio Cristo. A igreja é o elemento de Cristo nos crentes. Quando esse elemento em tantos crentes é somado, tem como resultado a igreja. A igreja não é um composto de americanos, mexicanos, japoneses e chineses. A igreja é a totalidade de Cristo em todos os seus crentes. Embora sejamos pessoas regeneradas, se vivemos e agimos de acordo com a nossa disposição natural, na realidade nós somos membros de corpo de Cristo. Somente um sentido superficial podemos dizer que somos membros do seu corpo. Quando agimos de acordo com a nossa disposição natural, podemos ser americanos, judeus ou chineses típicos, mas não somos, na realidade, os membros de Cristo, que é um membro de Cristo, na realidade, é uma pessoa produzida com o elemento de Cristo, que é o Espírito que dá vida em nosso espírito. Cristo, como o Espírito que dá vida, habita nos seus crentes. Quando esse Cristo é somado a seus crentes, daí, então, o resultado é a igreja. Portanto, todos precisamos lançar fora o nosso velho homem. Precisamos todos lançar fora a vida natural até que o Cristo vivo possa ser expresso de dentro do nosso espírito. Aí então seremos realmente a igreja. Na igreja, o novo homem não há judeu, não há grego, não há bárbaro, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, verso 11. Viver qualquer coisa além de Cristo não é a igreja. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Esta é a igreja. Desta vez é osso dos meus ossos. Todas as coisas que saem da vida natural do homem, tais como todas as organizações e todos os tipos de atividades humanas no cristianismo, não são a igreja e não podem ser o complemento de Cristo para se combinar com ele. Finalmente, ou figuradamente falando, essas coisas não deveriam ser consideradas como Eva, mas como todas as outras coisas denominacionadas por Adão. Considere o quadro descrito nos 4 evangelhos. Quando o Senhor Jesus veio como o último Adão e olhou para os religiosos judeus, ele parecia dizer-lhes: isso é um cavalo? E isso é uma tartaruga? Em Mateus 16, ele virou-se para Pedro e disse: Satanás. O Senhor parecia estar fazendo isso, dizendo consigo: não podem jamais ser o meu complemento. Esses não são a minha outra metade. Eles não formam par comigo. Assim, o Senhor Jesus teve de morrer. Ele teve de dormir na cruz para que pudesse
liberar sua vida a fim de produzir o seu verdadeiro complemento, que com ele se combinasse. Após ser despertado da morte em ressurreição, ele viu a igreja, naquela ocasião, principalmente no dia de Pentecoste. Ele pôde dizer: desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Somente o que sai de Cristo pode ser mencionado ou reconhecido por Cristo. Somente o que sai de Cristo pode retornar a Cristo e combinar-se com Ele. Somente o que sai da vida de ressurreição de Cristo pode ser o seu complemento e semelhança, o corpo de Cristo. Somente o que sai de Cristo e o que é o próprio Cristo pode ser um com Ele. As epístolas revelam que depois do dia de Pentecoste, muitas coisas negativas foram introduzidas. Os animais, como o cavalo e a tartaruga, apareceram. Mas uma vez assim, o Senhor Jesus teve de dizer novamente: isso não é e aquilo não é. Agora ele está esperando pelo casamento que se aproxima. Naquele dia do casamento, ele olhará para os vencedores e dirá: dessa vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Enquanto estamos no caminho daquela festa de casamento, precisamos lançar fora todas as coisas naturais. As coisas do homem natural, as coisas que não são Cristo. Eu passei por muitas coisas. Nasci no cristianismo e cresci nele. Amém. Jesus é o Senhor.